Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor Falas de um Remanescente. No episódio de hoje é o momento da gente conversar a respeito de uma questão muito latente quando o assunto é fé. A liberdade religiosa, a expressão da fé, ela já foi assegurada por lei e não faz pouco tempo. Só que mesmo assim a discriminação não parou. Frequentemente a gente vê notícias de terreiros sendo destruídos, de violência na hora de falar, de abordar essas questões, falta de informação e desinformação, mentiras a respeito de diversas crenças religiosas, enfim, muita violência e intolerância, principalmente contra os caminhos de origem africana. E essa intolerância ela já se tornou até crime, inclusive, e mesmo assim a violência não cessa. E essa destruição, que vem de várias formas e acaba afetando religiões como o Candomblé, a Umbanda, entre outras, que são muito seguidas inclusive no Brasil, acabam afastando muitas pessoas da fé. Benzedor, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma conversa. Por que tu achas que essa perseguição é tão latente ainda? Olá a todos e todas, é com muito carinho, com muito amor e gratidão que fizemos mais esse podcast, né, meu companheiro e amigo repórter, com a graça do grande Pai e da grande Mãe, de nossos mentores sagrados e salutares. A bênção a todos. Repórter, eu diria e vejo que acontece pelo desamor, pela falta de informação, né, que há em muitas cabeças, porque perante Deus somos todos irmãos. Deus não vê cor nem credo. Deus é um só. É o Pai de tudo e de todos, e a grande Mãe também. Mas o benzedor tem que te dizer que sim, isso o benzedor já sentiu e sinto na pele, repórter. A discriminação, a perseguição, a maldade, o egoísmo de certos seres que julgam, subjugam, penalizam, que pensam, que destroem, né, que causam dor, que causam maldade. E nenhum ser veio para a Terra para fazer esse tipo de coisa, né? Eu, por exemplo, eu respeito tudo e todas, repórter. Eu respeito o credo de cada um. Amo e respeito o meu e só procuro lutar pelo meu espaço, mas respeito o espaço de cada um. Então, te respondendo por que isso está cada vez mais latente. Desamor e pobreza de espírito de quem assim age. É isso que falta, repórter. E informação. Tu acha que essa violência religiosa em si, ela acaba atrapalhando a prática da religiosidade por aqueles seguidores que são perseguidos? Repórter, eu entendo que dificulta mais, né? Dificulta mais, sim, torna tudo mais delicado. Mas também o benzedor compreende que algo que Papai do Céu mesmo nos ensina aos seguidores e seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe, aos seguidores do bem, cada vez mais delicado será. E é um caminho lindo, mas é um caminho que tem espinho. E os espinhos são esses, que a gente vence e derruba como? Repórter, demonstrando a nossa fé e a nossa convicção. A fé do benzedor não depende do outro. E graças a bom Deus e a Nossa Senhora, não tenho esse grilhão. A fé do benzedor depende unicamente de mim mesmo. Se a gente for parar para pensar, assim, desde que a gente vai crescendo em sociedade,
Algumas certas crenças são nos colocadas como se fossem a correta, a mais aceita, enquanto outras são nos mostradas até dentro da escola, nas disciplinas de ensino religioso, por exemplo, como de alguma forma negativas, né? Falta muita informação a respeito daquilo. Alguns áudios também de cultos de religiões que não são de matriz africana acabam trazendo que os caminhos de origem africana, espiritualista, né? Outros nesse sentido, mas principalmente os de origem africana, não seriam do lado de Cristo, seriam contrários a ele. O que tu acaba enxergando sobre isso nas pessoas no geral? Como é que esse preconceito se demonstra? Repórter, eu tento falar por mim, né, por outros benzedores e benzedeiras, que a gente luta tanto assim para não se mostrar, porque a fé, a verdadeira fé, eu sempre aprendi assim, ô repórter, que a verdadeira fé é aquela força que tu acredita sem ver. Isso eu já falei em outros episódios, né? Então eu não preciso demonstrar, eu não preciso provar para o outro que eu tenho fé, que eu sou uma pessoa de fé. Eu tenho que provar para mim mesmo, repórter. E vejo tantos fazerem isso por essa questão. É bom se o meu vizinho acreditar, é bom se aquele que frequenta acreditar. Aí eu subo, aí eu melhoro, aí é status. Não, eu vejo o contrário. A gente fica escravizado se a gente assim pensar, né? A gente fica refém desse pensamento. Repórter, eu só tento e quero fazer a minha parte. E se eu puder contribuir para o outro, que bom. Dou a minha pequena ou grande contribuição, mas eu não pego a cruz do outro. E aqueles que perseguem, eu sempre vi algo assim. Tu persegue hoje e amanhã tu será o necessitado. Por experiência própria, por conhecimento de causa. Repórter, agora esses dias me chegou um casal aqui atrás do benzedor. Marcamos, conversamos antes e eles vieram no dia e horário que foi marcado. Aí conversando, repórter, eles com os problemas sérios, viram falar no nosso caminho e me buscaram. Repórter, e aí a gente começamos a conversar e o senhor mais falante, ele me disse assim, porque a minha esposa sempre foi de paz, seu Ailton. Ela é uma pessoa de paz, ela é uma mulher de paz, ela sempre que me chamou a atenção nela é isso aí, que ela é posso lhe dizer assim, um espírito de paz e ela do lado dele. E aí o mentor me disse assim, meu filho, ela não é de paz e ela nunca foi de paz. E eu com essa orientação guardada, esperei o momento certo e oportuno para falar. Aí deixei ele exclamar, ele falar. E aí, daqui a pouco mais eu digo assim, mas deixa eu lhe dizer algo. Não quero que o senhor se ofenda, mas em verdade eu lhe digo. E se for mentira, o senhor pode me corrigir, por favor. O senhor diz que ela é de paz. Ela não é de paz. Ela não quer a paz, ela não gosta de paz. Repórter, ele mudou de cor assim e ela se deu uma olhada, se baixou a cabeça. E ele me perguntou assim, repórter, seu Ailton, por que o senhor disse que ela não é de paz? Eu digo, o benzedor vai te dizer assim, eu te disse e vou te provar que ela não é de paz. Se ela é de paz, por que ela anda armada? Inclusive, por que ela está aqui nesse momento armada? Ali na bolsa dela ela carrega uma arma. Repórter, os dois se mudaram de cor. E ele disse assim, amor, vice, o seu Ailton ele é magnífico. Seu Ailton, eu já cansei de dizer para ela, para de andar armado, não anda armada, não, isso aí não é certo, isso aí não é... Então tá, pessoas de bem não andam assim, ainda mais na casa dos outros. Eu tô certo ou tô errado que ali dentro a senhora carrega dentro dessa bolsa a senhora carrega uma? E ela disse sim, exatamente, seu Ailton, a partir de hoje eu vou mudar essa questão. Eu digo, não, é só para vocês verem que não é brinquedo
e que a gente não brinque, e o meu caminho é muito sério. Repórter, por que o benzedor falou aquilo ali? O mentor mesmo disse, fala isso, ela tá armada, meu filho. E como que vocês vão falar em paz andando armado? Então, eu digo assim, repórter, isso também é um preconceito. Se tu vai vir num lugar de paz, por que tu tens que vir armado? Por que tu tens que viajar armado? O que diz as nossas leis? Nós, pessoas de bem e de paz, o que queremos com essas coisas, com a artilharia? A artilharia do benzedor é a luz, é reza, é bênção, é axé. É verdade, e nesse contexto a gente também já viu notícias, conteúdo circulando em redes, casos que a gente vê pessoalmente, entre outras coisas, até de líderes religiosos influenciando seus fiéis ali, né, os fiéis que acompanham determinado segmento, fazendo arminha com as mãos, incitando violência contra outros irmãos, buscando excluir, enquanto a religião, até no próprio sentido da palavra, seria religar, né, unir as pessoas. Como é que o senhor enxerga isso? Até dentro mesmo assim de muitos que se tem pelo nosso caminho, né, repórteres, que pregam, fazem coisas assim inadmissíveis. E aí a gente já assim se comportando, querendo levar pelo certo, pela paz, pela tranquilidade como tem que ser, já é delicado. Agora que dirá se a gente sai das esferas certas para outras bobagens. O benzedor vê muita ignorância, o benzedor vê muita fantasia, vê muita ilusão, e que essas fantasias e ilusões despertam isso, né? Repórter, em quem já tem mau pensamento, quem já é contrário, quem já é preconceituoso. E digo mais assim, repórter, olha, tenho orgulho de ser negro, sou negro com orgulho, tenho orgulho da minha raça. Mas, sabe, assim, o benzedor nunca parou para ver cor, repórter, e acho isso uma pobreza imensa de espírito para quem age assim, para quem pensa assim, para quem faz esse tipo de coisa. Para mim, assim, o que vale é que Nosso Senhor ensinou. Somos todos irmãos, repórter. Deus não vê cor, nem credo, nem status. Deus vê amor. Deus vê o nosso coração, nossa alma, né? O demais, tudo é incolor. Tanto é que o espírito não tem cor, né? Então, eu digo assim, já sofri muito, repórter, por perseguição, por discriminação, né? Da minha pele, da minha origem, do meu credo que eu amo. Mas eu tenho que te dizer também que tudo isso, se nós soubermos, tudo nos fortalece. Porque eu aprendi há um tempo atrás, repórter, toda pedra no nosso caminho, se nós soubermos olhar e trabalharmos, essa pedra se transforma num degrau. Então, quando vem uma dificuldade, quando vem um problema para mim, eu penso bem firme assim: obrigado, meu Senhor, por mais esse degrau. Cada conquista, cada vitória é um degrau. E por que o preconceito? Por que a burreza, a ignorância para muitos? Por que para muitos? Falta de informação. Arrogância. É tu querer julgar o outro, tu te ter melhor do que o outro, e isso a cada dia se está mais forte, porque assim, todos os dias, se a gente ligar a televisão ou o rádio, existe vários causos, né? E qual que sofre mais com isso? Repórter, os humildes, né? Então, eu aprendo isso, repórter, e vou levar até sempre. Cada pedra, cada problema é um degrau. É uma oportunidade de nós não nos igualarmos e seguir em frente. E benzedor, colocando essa situação assim, né, enxergando elas como oportunidade de crescimento, sabendo que quem coloca ali tem a intenção de colocar como pedra e não como degrau, mas que a gente deve aproveitar dessa forma, o bem tem os planos para fazer a gente crescer e evoluir, enquanto o mal tem os planos para fazer com que os planos do bem não se cumpram. Essas perseguições que acontecem, elas seriam talvez justamente o mal tentando impedir que os planos de Cristo cheguem à nossa vida? Isso mesmo, repórter. E além disso,
usando aqueles mais frágeis, né, como massa de manobra. Quando nós pisamos no nosso semelhante, quando nós nos temos por superior ao outro, na verdade nós somos o quê? Se somos todos massa da mesma massa, somos todos uma irmandade. Então, como nos sentir melhor pela cor, pelo status, pelo dinheiro? Repórter, se tudo fica aí. Então eu digo assim, olha, e por que eu vou querer que para mim seja melhor ou que mude assim da noite pro dia? Repórter, algo que vem, que nós podemos dizer há séculos, né? Meus mentores são indígenas com orgulho, foram escravos, pai velhos e mãe velhas com orgulho. Eles mesmos me dizem, eles têm orgulho que são, e eu também. E eu sabendo hoje, assim, esclarecido que eu também passei e vivi nesse tempo, repórter, que vergonha vou ter. Amo muito o meu caminho, quem sou e cada vez mais, e isso para mim é como eu te disse. Essas pedras para mim são degraus, que se a gente souber, nos eleva. Repórter, eu vejo assim, às vezes a gente é atacado, é perseguido, mas na verdade não é por acaso. Muitas das vezes é a chamada expiação. Eu tenho fé, eu tenho humildade, eu sou calmo e tranquilo. Tá, mas quando tudo tá bem, tudo tá em paz, tudo realmente tá tranquilo, é fácil nós dizermos que nós temos fé, né? Que nós somos humildes, que nós somos tranquilos. Repórter, não será a vida mesmo nos testando? Não será uma expiação? Como é que o benzedor vai reagir? Alguém que vai contrariá-lo, alguém que vai contrariar a sua crença, seu credo. Então, quando me surge o problema, a pedra, repórter, eu sempre repenso isso também. E luto ao máximo assim, para usar da humildade, de lembrar assim que Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz foi pregado pelo próprio ser humano, por quem deu a vida por todos nós, né? Então, por que assim os pai velhos no cativeiro, né, na chibata, não recebiam pelo que faziam, eram tidos como animais? Não podia, se um escravo dissesse Nossa Senhora, muitos coronéis daquela época, eles já eram chicoteados e iriam para o cativeiro. Se até nossos santos, nossos orixás, eles tinham que dar outros nomes, pseudônimos. Repórter, na igreja não podia entrar nem sequer passar na frente, né? Aí algo assim que vem assim até os dias de hoje, porque, por exemplo, agora mesmo teve a festa de Nossa Senhora, né? Os coronéis, para aquele tempo, era Nossa Senhora dos Navegantes. Para os pai velhos tinha que chamar de Mãe Iemanjá. E não se perpetua até hoje, o repórter. O pai velho, a mãe velha, o preto velho não podia dizer Nosso Senhor Jesus Cristo. Tinham que ensinar e dizer Nosso Senhor do Bom Fim. Jesus pro branco e Nosso Senhor do Bom Fim pro preto velho, pro preto. Então quero dizer assim, não é de hoje. O índio, a mesma coisa. Então, por que eu, benzedor, assim, vou querer que para mim seja diferente? Eu venho dessa origem, e é uma origem assim que me orgulho muito. E, repórter, recebo assim, várias pessoas assim com uma infinidade de males, e muitas vezes o mentor está do lado e me diz assim, meu filho, esse filhinho tá assim porque ele é racista. E o benzedor é de que cor mesmo, repórter, faz favor? É negro. E benzedor, nessa função que levantasse agora a respeito da troca de nomes, né? Que é chamado hoje de sincretismo, enfim. Se nota também que muitas pessoas têm preconceitos e ao mesmo tempo vão lá e fazem as mesmas coisas, só que chamando de outros nomes. O que em alguns condenam médium, chamam mesmo a pessoa que seria médium de profeta, por exemplo. Então, são nomes diferentes para o mesmo papel, digamos assim, na vida, e que acaba, por essa diferenciação tão singela que deveria ser, se tornando um abismo, né? Pela forma como as pessoas lidam com isso. Tu entende que isso acaba afastando as pessoas de um caminho que poderiam se beneficiar muito? Meu repórter, eu compreendo que sim. Se tu não tiver uma fé verdadeira,
ou uma convicção verdadeira do caminho que tu quer seguir, com certeza te afasta sim, porque hoje as pessoas, a maior parte das pessoas querem facilidade, né? Em todos os caminhos. A maior parte das pessoas querem facilidade. Aquilo que não for fácil não serve. E o nosso caminho não é nada fácil e nunca foi. Não foi para os nossos ancestrais, não será para nós. E depois que tu conhece, que tu aprende, que tu convive, repórter, tu até fica feliz que isso ocorra, sabe por quê? Porque te tira do comodismo. Ninguém aprende no conforto. O nosso caminho não é confortável e o que é confortável não nos ensina, nos enfraquece. Como eu disse, o índio, o bugre, o indígena, os mentores que me acompanham na parte indígena também não podiam dizer São Sebastião, seriam sacrificados por muitos daquela época, repórter. Então, eles pensavam e ditavam. Então, São Sebastião para nós é Oxóssi, para a católica é São Sebastião, para nós é Oxóssi. Então, se quer assim, a gente pesar isso, repórter, a gente não poder dizer o nome. Cada vez que dizem que uma aparição de Nossa Senhora é negra, vários contestam. É pecado ser negro para muitas mentes, né? Se dizem que Nosso Senhor Jesus Cristo é negro, se levanta, se é no tempo da Inquisição, repórter, nós seríamos queimados na fogueira. Se o benzedor tivesse naquela época, o benzedor passaria pela fogueira. Se te visse com uma vela na mão, se te visto dizer qualquer outro nome que por eles não era aceito, nós seríamos assassinados. Então, o benzedor diz assim a todos e todas: fé e convicção é a maior flor, o maior poder que podemos ter. E, repórter, outra coisa, ajudar, servir quem não gosta, quem é preconceituoso, ganhamos muito mais luz, viu? Se a gente se conseguisse opor a isso, conseguirmos vencer essa parte, se sobressair dessa parte, porque não temos que julgar, não cabe nós julgar. Se está dentro das nossas possibilidades, o porquê não ajudar, o porquê não servir? Essa conta, assim, ele ou ela se pagará, assim, não é para nós. E aí muitos dizem assim, é que Deus que vai cobrar. Deus não cobra de ninguém, o Bezedor já disse isso. Deus nos ensina. Para isso ele criou as leis divinas, causa e efeito, né? Então, o benzedor diz assim, o preconceito, a perseguição é triste e está enraizado em todos os meios, repórter. Está enraizado em todos os meios. Mas com trabalho de formiguinha, um passo aqui, um passo acolá, um dia, em nome de Deus e da Virgem Mãe, nós venceremos. Assim seja. E falando nesse trabalho de formiguinha, né, muito desse trabalho é para desmentir informações falsas que são trazidas, que acabam enraizando e fortalecendo ainda mais esse preconceito das pessoas, né? Há algum tempo atrás, surgiu na internet um áudio onde uma senhora ficava e dizia que estava muito indignada porque na escola, não sei se do filho dela ou de alguém que ela conhece, enfim, tinha um livro falando que o mundo era a criação de Pai Olorum. E ela, brava, ficava repetindo que na verdade não, que era criação, que o mundo é criação de Deus, de Jesus. O que isso te parece? Me parece o que eu disse lá no início, repórter. Falta de informação, né? Olorum para nós quem é? Deus, né? Não foi criado por Oxalá, não foi criado por Jesus. Nosso caminho, Jesus, chamamos de Oxalá, Nosso Senhor. E o que tem um nome, né, repórter? Se os mentores me dizem assim, filho, tu é Ailton nessa, tu usa o pseudônimo de Ailton nessa, mas ontem tu era tal,
Ontonte tu era fulano. Anteontem tu foi ciclano. Né? Tanto é que tem espíritos assim que vêm me visitar, falam comigo assim, me chamam por outro nome anterior a esse. Então quer dizer que nem o nome é nosso. Repórter, então o porquê da arrogância? Que importa o nome? Agora que sim, tudo é regido assim por uma força maior, que se resume no Pai maior. E como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E até isso, quantos questionam, o repórter, esse dizer? Ué, só quem deu a vida por toda a humanidade? Só ele? Não. Eu tenho honra e é o meu único ídolo. Então, repórter te respondendo assim a falta de informação, já que muitos também pregam tudo que não deve. Repórter, tu jamais vais ver um sábio brigando por religião, brigando por caminho. Cada um tem o seu. É como os mentores me dizem assim, a maior prova virá depois que vocês fecharem os olhos aí e abrir no lugar de cada um. Então, se não fosse assim, não existiria tantos espíritos vagando, né, repórter? Tantos espíritos no umbral, tantos espíritos pedindo socorro. E o benzedor diz assim, repórter, o benzedor diz o que tem que ouvir, não o que querem ouvir. Isso eu deixo assim bem claro assim para tudo e para todos. E a maior parte querem ouvir aquilo que não tem merecimento. A maior parte faz perguntas que não estão preparados para as respostas. Então o benzedor diz assim, o repórter, o preconceito, a discriminação, a perseguição, aquele que o faz já está fardado a falhar, a ser um necessitado de amanhã. Como diz vários sábios que eu já escutei, quem gospe pra cima, cai na cara. E benzedor, já aconteceu contigo assim de chegarem pessoas para buscar a tua ajuda e que na verdade eram pessoas que tinham muito preconceito, seja contra a tua cor ou até mesmo contra a tua fé? Sim, inúmeras vezes, repórter, inúmeras vezes. Aí quem chegou, quem conversou comigo e quando chegou, mas ele é um negro. Eu te digo, né, meus ouvidos, eles escutam um pouquinho além. Às vezes meus ouvidos escutam o que tu pensa, não o que tu fala. Aí até o colibri deu sinal, viu? E aí? E outros, em outras situações, repórter, de chegar e me dizer assim, benzedor, eu não acreditava. Eu saio daqui acreditando. Então, eu te digo assim, temos que ter humildade, temos que, como a luz nos ensina, repórter, elogios é só mais um. E crítica também é só mais uma. Nós temos que saber aceitar tudo que vem. E aquilo assim que vem para nos ferir, nos pisar, nós temos assim que saber, na maioria das vezes, não dar resposta. O silêncio fala por si só. Eu tenho algo comigo, repórter, que eu aprendi e cada vez fortalece mais em mim. Para a ignorância eu não dou resposta. Pode dizer e pode falar em que é briga, que é desavença, que eu estou assim, que eu estou assado, que eu estou para baixo, que o silêncio dói, que o silêncio... Repórter, isso eu aprendi muito cedo e ele tem um poder imenso. Para a ingratidão, para a ignorância, vamos usar o silêncio. O silêncio é uma prece e é uma das preces mais poderosas que existe. Repórter, agora, essa semana eu conheci uma senhora e essa senhora também por intermédio de amigos, por isso que eu digo, quando temos amigos reais, que eles nunca encherão uma mão. Repórter, temos tudo. Quantos amigos do lado de lá da vida pedem pelos amigos daqui?
Quantos amigos daqui pedem pelo aquele enfermo e necessitado do outro lado da vida. É um elo, uma aliança inquebrantável. Mas é para poucos. Essa senhora conversando sobre uns problemas que estava passando comigo, com o benzedor, repórter, e me disse assim: benzedor, eu sinto sempre assim, parece que tem alguém comigo, parece que fala assim, só que eu não compreendo, porque é uma voz dentro da minha cabeça. E o benzedor diz assim, quando os ouvidos escutam um pouquinho mais, porque existe um ouvido, o ouvido espiritual é dentro da mente. E aí me falou aquilo assim, repórter, imediato assim, ela falou aquilo assim e surgiu do lado dela assim, uma mulher assim de bastante idade, me disse o nome, que era a avó dela, e disse o apelido dessa senhora, e que para mim era novo. E aí eu disse, eu chamei ela não pelo nome, chamei ela pelo apelido. Ela começou a chorar, se emocionou, eu tive que dar água para ela. Benzedor, me respondesse, eu sei quem é a voz que fala dentro da minha cabeça. É a minha amada avó, porque ela foi o único ser que me chamava assim. Só ela me chamava e me tratava assim. E aí também me disse o repórter assim, olha, eu acreditava muito pouco. Eu saio daqui assim feliz, contente, porque o que eu vim encontrar, eu encontrei. E de um lugarzinho bastante perto daqui, o repórter, Minas Gerais, tá? E é muito bonito ver assim as pessoas encontrando realmente a informação de fato, né? Não se perdendo no caminho por conta dos preconceitos de outras pessoas que acabam fazendo por onde afastar. A gente já ouviu, né, que 2019 seria uma data limite na função da transição planetária. E nesse momento, né, se a gente for analisar também os números relacionados à denúncia de intolerância religiosa, a gente pode ver uma relação entre isso. Em 2018, por exemplo, foram registradas 615 denúncias de intolerância religiosa aqui no Brasil. E esse número saltou para 1.418 em 2023, ou seja, 140% de aumento. E nas explicações, né, nas revelações que nós tivemos, em 2019 seria a data limite, e a partir desse momento começaria uma nova fase na Terra, né, um momento de depuração, assim, né? Tu acha que alguma coisa tem a ver com a outra, que dá pra gente relacionar de fato essas duas? É, com certeza que dá sim. Dá sim, repórter. E a gente que enxerga um pouquinho mais longe, que presta atenção na mãe natureza, em tudo, sim. Limite, porque é o limite para tudo. O ser humano extrapolou o limite de tudo. Então, é cobrança e cobrança e cobrança, mas para tudo melhorar. O benzedor costuma dizer funilar. Afunilar para tudo ficar bem. Depuração, melhorar, deixará de ser um plano de expiação para ser um plano muito bom, muito lindo. Estamos rumo à nova era, né, repórter? Então, aquilo que é inaceitável será banido. A gente vê rico não parte, o dinheiro traz saúde, o dinheiro cura. A gente vê alguém partir, repórter, e levar o dinheiro dentro do caixão. Nós chegamos aqui nesse mundo emprestado, sem roupa. Aí muitos me dizem assim, hein, ô benzedor, a gente leva só a comida que come e a roupa. Quem disse que tu leva a roupa? A comida que tu come, nem a comida que a gente come, a gente leva, fica tudo ali pros vermes dentro do caixão. Nem a roupa levamos. Não levamos nada, a não ser as boas ou más obras. Sim, repórter, tá tudo interligado, sim. O bem é supremo e toda dor, por imensa que seja, é passageira. Se o bem aqui também passa, repórter, o mal também. E dizer assim, o preconceito, a discriminação, a perseguição,
Repórter, na verdade nós temos que olhar com aqueles olhos assim, só vem para nos fortalecer. Vamos fazer dessa pedra um degrau. Sempre me é ensinado, desde muito tempo, o bem que nós fizemos nós temos que esquecer. Repórter, eu vou te falar um caos que me aconteceu agora poucos dias atrás. Desdobramento. O benzedor estava em desdobramento. Pode-se dizer um teletransporte, né? O espírito que sai do físico, né? Repórter, eu me vi assim num plano que para mim era desconhecido. Não era um plano mau, uma cidade má. Não, mas para o benzedor era desconhecido. Eu tinha certeza que eu estava naquele plano pela primeira vez. E que ali eu não conhecia ninguém. Repórter, eu tive assim aquela nítida sensação assim, ó, de quando tu viaja para um lugar assim, e tu chega naquele lugar e ninguém te recebe. Por exemplo, assim, ó, a gente chega num país estrangeiro e eu só sei falar o meu idioma, como é que eu vou me sentir? Eu não sei como pedir um copo d'água, eu não sei como pedir uma informação, eu não sei para onde, para esquerda, para direita, eu não sei, né? Assim o benzedor se sentiu no início, claro. Porque eu posso dizer que eu sou um espírito, repórter, que eu busco sempre muita calma e muita tranquilidade e muita serenidade, principalmente no desconhecido. Mas a primeira sensação que eu tive foi essa. E aí eu digo comigo mesmo assim, bom, eu vou caminhar. Há de vir uma luz em minha direção. E eu estava nesse lugar e eu tinha que ir para outro lugar, mas nesse mesmo lugar, tá? Eu nesse plano, e nesse plano eu tinha que encontrar um lugar. E aí eu pensei para mim assim, ó, repórter, eu digo, eu não conheço aqui, agora eu preciso encontrar tal lugar, mas como? O que eu vou? E aí ali eu me dei conta assim que era tudo por telepatia, né? Eu escutava assim, eu comecei a escutar outros pensamentos e muitos me viram assim e diziam assim, o moço está perdido. O moço está perdido aqui, viu? Ele não é daqui. Repórter, e daqui a pouco mais passou assim uma mulher, me olhou assim e aí veio na minha direção assim e nisso vinha mais duas assim, e as três conversaram assim por telepatia. Elas disseram assim, que vais ajudar ele? Disseram para essa primeira que me viu, né? Que vais ajudar ele tá perdido, ó. Isso, aquele espírito tá perdido. E ela me toca fundo mesmo, repórter, porque para mim foi uma experiência que jamais vou esquecer. Aí ela disse para as outras duas assim, eu vou ajudar ele sim. Vocês não conhecem ele? E elas, não, nunca tinha visto esse espírito. E ela disse assim, eu conheço, eu vou dizer para vocês. Em tal tempo eu sofri muito com uma dor, eu fui em muitos lugares e ninguém conseguiu me ajudar. E quando eu conheci ele me tirou a dor que muito me castigou. Aquele espírito ali me curou da dor que eu tinha. E eu sei o lugar que ele está buscando, eu vou levar ele. A repórter, ela veio assim, deu um sorriso para mim, enfiou o braço no meu assim e disse assim, meu amigo, vamos, que eu vou te levar, eu sei onde é o lugar que tu procura. E aí eu novamente parei e disse assim, só deixa eu te esclarecer um fato. E as outras duas escutando. Deixa só eu te esclarecer um fato. E ela assim, meu amigo, eu não te curei de nada. Eu não te curo, eu não curo ninguém. Quem cura é Deus Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe. E ela olhando para mim, ela me disse assim, sim, isso eu sei, mas tu foi a ferramenta que eles usaram. Repórter, e de braço enfiado se fomos, e ela me levou sim no lugar que eu estava a procurar. Então para mim ficou aquele ensinamento
que nós temos que ajudar e esquecer. Eu nem me lembrava dela, repórter, muito menos de o que tinha acontecido, porque o benzedor é assim. Eu esqueço, eu procuro esquecer, sim, aquilo que não me pertence. Então tu vê assim, a tu servir, tu ajudar em outras esferas e tu te encontrar em outras esferas também. E aí é uma troca, né? Então, para mim, foi muito bonito assim, para mim. Isso foi salutar, repórter. Então, o bem compensa. Somente o bem e a caridade compensa. Não há dúvida, né? E tu falando isso me vem muito forte, assim, na mente de que nós somos realmente ferramentas e o caminho que a gente escolhe traçar é que vai nos colocar como ferramentas do bem ou do contrário a isso, né? E aí, continuando assim no que a gente está relacionando, se a gente parar para analisar essa função, né, de ter aumentado o número de perseguição de uma data limite para cá, o bem ele tá aí para ajudar as pessoas a se conectarem com o bem, para fazer essa ponte. E aquele mal que vai, né, que não vai fazer parte dessa nova era acaba querendo desviar as pessoas para que mais gente não consiga se conectar com o bem. Como é que a gente pode firmar cada vez mais o nosso pensamento, nossas ações, para que a gente consiga alcançar e disseminar o maior número de luz, o maior volume de luz possível para os nossos irmãos nesse momento que a gente vive, apesar das pedras que são colocadas, né, fazendo delas os nossos degraus? Repórter, eu penso, o benzedor pensa que não julgando, nos mostrando no momento que o grande pai e a grande mãe nos dá essa oportunidade, nos mostrando que nós não se igualamos, que não cabe julgamento, que toda vez que nós tivermos que servir e ajudar a estender a mão, vamos estender a mão, que não importa quantas vezes nos persigam, nos caluniam, nos julgam, nos machuquem, nos pisem, vamos sempre estender a mão sem olhar a quem. O benzedor é assim. Eu sempre digo para mim mesmo, repórter, eu não preciso me pedir perdão. Uma desculpa já está de bom tom, viu? Mas temos que ter a capacidade de perdoar, sim, de desculpar. E o verdadeiro perdão, a verdadeira desculpa é aquela que se dá e se esquece. Senão não é. Nesse quesito das maldades, da data limite, repórter, eu compreendo uma coisa, que o bem supremo como é, ele só está a nos mostrar e a nos demonstrar que as máscaras irão cair e que vai exteriorizar o que cada um tem por dentro. Há drogados assim que fazem cada crime, repórter, e aí a desculpa depois eu me droguei é porque eu estava drogado. Há tantos drogados que só se drogam. Sim, eles matam as famílias com a dor, né, com as dificuldades, com o amor que tem e não é recíproco. E quando tu ama alguém e tu vê se alguém se autodestruir, te dói, te sente, te machuca, te pisa, te marca. Mas, repórter, há muita ilusão, há muita mentira. Porque se tem aquele drogado que ele se droga, ele tá sendo ruim para ele tá se matando ele. Aí aquele vai lá, usa da mesma droga, vai lá e faz um crime, né? Um crime hediondo, outro crime, né? Repórter, o benzedor tem que ver assim, o bêbado chega em casa, bate na mulher, é violento, como muito eu passei quando criança, né? Porque no outro dia a bebida é porque eu bebi, mas tem outro bêbado ali que ele bebe, dorme, fica no canto dele, ele não enche ninguém, repórter. Não, o benzedor vê algo, só exterioriza o que tu tem dentro, põe pra fora para os demais ficarem sabendo quem realmente tu é. Eu perdi a cabeça, eu fiquei nervoso, eu puxei uma arma, eu fiz isso e aquilo. Repórter, são desculpas. A gente sabe que tem obsessores que aproveitam esse repórter, mas não tem assim aquele obsessor que consiga te tomar 100%. Não é permitido. Ele vai exteriorizar o que tu tem, é afinidade.
Então, nessa parte da data limite também, de perseguição, de preconceito, de discriminação, repórter, na maior parte das vezes dos causas, quem não acredita em nada e quem não tem fé em nada é o agressor. É quem te persegue, é quem te recrimina. Eles não têm fé em nada, eles não têm uma fé em nada. E aí eles tendo nada, eles usam esse nada contra nós. Então é assim que o benzedor vê, é assim que o benzedor pesa. E digo e ensino, nesse momento de transição, a fé é tudo, a calma e a humildade é tudo. Repórter, eu sempre penso muito bem no que eu vou falar. Eu sempre penso muito bem em não pisar e não ferir ninguém, mas muitos, uma grande parte, não pensa nisso. E a gente paga também pelo que a gente fala. Então eu escolho em muitos momentos o silêncio. O silêncio, para o benzedor, vem das esferas luminosas. Os mentores ensinam. Quando não tem uma boa palavra, quando não podes ajudar, quando não podes contribuir, em vez de criticar, julgar, pré-julgar e falar besteira, fica de boca calada, boca fechada, não entra mosca. Isso eu aprendi desde muito cedo, repórter. E tu pagar ignorância com ignorância, o maior ignorante será tu. Então, Deus e Nossa Senhora sabem o que nos vai no coração, quando nós temos fé e quando nós não temos. Então, quando a gente tem essa certeza, não vale a pena bater boca, brigar, espernear, e não temos que provar nada para ninguém, repórter. Pelo menos o benzedor pensa assim: o que eu tenho que provar é para o grande pai, para a grande mãe, e para mim mesmo, para os meus mentores. Isso é fé. Isto é convicção. E olhando assim para a importância que tem o caminho, a fé na vida da gente, tu entende que a religião é importante? Repórter, para mim, a religião, para mim, eu te digo assim, na vida do benzedor a religião é 95%. Os outros 5% é o benzedor, mas 95% é a religião. É na doença, é na dor, é no momento de socorro, é no momento de violência, de precisão. Repórter, somente nesses momentos é que nós veremos o poder de termos um caminho, de termos uma corda, de termos uma tábua de salvação em alto mar. E o benzedor, quem acompanha um pouquinho do nosso podcast, já viu lá, né, repórter? Eu já me deparei com violência, já me deparei com tantas coisas tristes. Eu venho das ruas, eu peregrinei, eu chorei, eu não tive um teto, eu não tive comida, né? Eu sei o que é a fome, eu sei o que é frio, eu sei o que é a dor, eu sei o que a bebida faz numa família, eu sei o que é ver uma mãe sofrer, o que é ver um pai se matar dia após dia, né? Eu sei o que é certas enfermidades tristes que vejo todos os dias. E para todos esses momentos, eu sei o que é discriminação, eu sei o que é injustiça, eu sei o que é perseguições de todos os tipos, pelo meu credo, pela minha cor, repórter, perseguições espirituais, carnais. Então, eu posso te dizer assim que eu já vi um pouquinho de muitas coisas, repórter, e para todas elas eu sempre usei, sempre venci Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe Santíssima, minha rainha, minha médica, minha doutora e minha advogada. E eu costumo dizer, desde muita tenra idade, minha verdadeira mãe. Para todos esses momentos, repórter, eu sempre recorri a ela e sempre fui muito bem quisto, amparado, protegido e iluminado por ela. Então, e pelos mentores na glória de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de tudo e de todos. Então eu tenho que te dizer assim, e ainda já ensinei muitos, né?
no boca a boca, no podcast, mais no boca a boca porque olha a idade que está o benzedor e trazendo esse dom, essa fé de antes do berço. Vão lá, escute a música O Milagre da Flecha. E aí depois pense, mas olhem bem a letra, o que que diz. É tão fácil a gente dizer que não acredita em nada, que não existe nada, repórter, quando a gente está com saúde, quando a gente tem o que comer, quando a gente tem pai e mãe, quando a gente tem alguém que nos socorra, quando a gente é jovem, né? É muito simples, mas aí os mentores me dizem assim, ó, torne a dizer isso quando um doutor chegar para vocês e dizer se vocês estão com câncer, vocês estão com HIV, você vai pro leito, não vai sair mais do leito, você está com uma doença degenerativa. Aí os mentores dizem assim, tornem a dizer e a bater também nessa tecla, quando fecha os olhos aqui no leito e abre os olhos no umbral. E aí? Eu não escolhi esse caminho, eu escolhi o caminho de dizer assim, eu sou de fé, eu sou de axé, mas eu não tenho que passar a minha fé, nem esfregar minha fé na cara de ninguém. Eu tenho que provar para mim mesmo e pro grande pai e pra grande mãe. E aí tá de bom tamanho, demais quer acreditar, acredite, repórter. Não quer acreditar, não acredite, repórter, para mim não muda nada. É como para muitos, eu já disse, o necessitado não sou eu. Eu não tenho a necessidade, como eu vejo, repórter, muitos baterem na minha porta. Eu também sou médium, eu também benzo. E algumas vezes, repórter, eu tenho que dizer assim, tá aí, e o que o senhor faz na minha porta, na minha casa? Eu tenho tantos necessitados para ajudar. Eu, em boa hora, digo e agradeço, repórter, a Nosso Senhor e a Nossa Senhora e os mentores. Eu não tenho essa necessidade. Se eu sou um médium e além de médium benzedor, eu não tenho essa necessidade e não tive de buscar outro benzedor, de buscar outro médium para me ajudar, para mim. Eu não tenho. Porque eu confio em quem eu tenho. Então, se tu és, realmente se tu confia, o que te faz tu bater e correr atrás de outro, da mesma linhagem? Então, é assim, meu repórter, é assim que eu vejo. Confiança, fé, não tem nada que compre. E para encerrar, relacionando um pouco com o desdobramento que tu teve também, né? Às vezes a gente chega num lugar que a gente não sabe para onde ir, não sabe qual passo dar, não conhece lugar nenhum. E a fé é a nossa bússola, né? É o que nos conecta a Cristo, a grande mãe, que nos mostram o caminho, que nos ajudam a chegar nos destinos que temos. Então, aqueles que buscam por um caminho, que se identificam de alguma forma com o que a gente fala, se sintam abraçados e se motivem, busquem saber a verdade sobre as coisas, busquem se alimentar de boas energias, se alimentar de bons pensamentos, compartilhem o que faz bem para vocês, compartilhem o podcast se vocês se identificam com mais pessoas, para que essa mensagem possa chegar além. Repórter, só para finalizar, algo aqui, é só um parênteses mesmo, rapidinho. Repórter, e outra alegria do benzedor que eu tenho, que nada compra, nada que tenha na terra tem o poder de comprar. Repórter é saber que te é emprestado um dom, uma energia de que tu pode ajudar as pessoas, os animais, os seres em outras esferas. É tu poder ajudar, o benzedor poder ajudar daqui do Rio Grande do Sul, lá alguém no Paraná, repórter alguém lá na China, em Minas, não importa o lugar, tem dinheiro que pague. Lá, tá lá em outro país, o benzedor, meu bichinho tá assim, tá assado. Desde que não seja a hora do bichinho, repórter, tem como ajudarmos, né? Tu ser a ponte do astral e o carnal, isso é muito gratificante, repórter. Eu ia ali muitos dias, tô cansado de certas situações assim que a gente se depara, que envolve força, dedicação e que também cansa o nosso físico.
Ou ir ali, me deitar, descansar na minha cama ali, quando eu ver assim, chega um espírito, olha, amanhã vai chegar assim, tal moça de tal nome, de tal idade, com tal enfermidade, ela é minha filha, ajuda ela, benzedor, eu não te conhecia, tô te conhecendo agora, vim trazido pela luz, tenta ajudar, consegue ajudar ela, por favor. Isso, então, é gratificante, é repórter, como eu saio, como eu viajo, como eu tenho viajado, como eu tenho começado a viajar novamente. Repórter, chego em cidades que eu desconheço, lugares que eu desconheço, já sou recebido por espíritos. Ah, aqui tá o teu pai faz quanto tempo que partiu? Tanto tempo. Ué, tá contigo aqui. Ele é de tal aparência, de tal apelido, assim, assim, e as pessoas caem no choro e aquilo ali tudo já passa. Repórter, às vezes, assim, tu consegue ajudar, é só uma mensagem, só uma palavra, e já acontece a saúde, já acontece a cura, porque às vezes, assim, quantas doenças são só na mente, repórter? Às vezes, assim, é muita saudade, como essa que eu te disse, assim, da avó, né? Então, assim, repórter, isso é salutar, isso não tem dinheiro que pague. E por isso que eu digo assim, ó, essa saúde vital espiritual, para mim, ela é muito poderosa e é a que vem primeiro, porque se nosso espírito estiver bem, nossa matéria, nosso físico também, repórter. Se nosso espírito não estiver bem, se a cabeça não estiver bem, assim, o resto do corpo também não está. Então, para mim, é gratificante. Eu sei fazer, amo o que eu faço e faço de coração e com muito amor. Então, aos críticos, aos que perseguem, ao preconceito, repórter, eles caminharão assim, pelo aquele mesmo caminho do que Judas, né? Que teve toda a oportunidade e o que fez. Tanto é que Nosso Senhor disse para ele, olhou no olho e disse: faz o que tu viesse para fazer, faz o que tu tens que fazer. O que ele tinha que fazer? Trair. O benzedor e nós do nosso caminho, repórter, por mais crítica, perseguição de como somos, de como nos portamos, de como nos damos, de como procedermos, nós viemos para fazer a caridade, para somar. Quem veio para criticar, perseguir, né, oprimir, a conta também chegará. Serão os necessitados de amanhã. A bênção do Papai do Céu, a bênção de Mamãe do Céu e gratidão a todos e todas, em especial os mentores luminosos e a ti, repórter da luz. Gratidão, grande pai, grande mãe. Gratidão, benzedor, por mais uma linda conversa. Gratidão à nossa audiência. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Compartilhem muito esses episódios e até mais.